Os Jogos Olímpicos de Paris oficialmente começam nesta sexta-feira. A partir das 2h30 da tarde tem a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris e com transmissão na Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai acompanhar as principais modalidades em que o Brasil estiver em quadra, na piscina, nas pistas, em campo, nas mais variadas modalidades esportivas. A nossa torcida pelo Brasil vem aí para, quem sabe, um número recorde de medalhas olímpicas, principalmente medalhas de ouro no lugar mais alto do pódio. E além das tradicionais competições esportivas, além da confraternização entre diferentes nações, as Olimpíadas de 2024 trazem também inovações jurídicas, com código de ética, com regras contra manifestações políticas e com detalhes que a gente vai conhecer agora com o nosso convidado dentro do Manhã Bandeirantes, o advogado doutor Pedro Qualiato, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte nesta manhã de sexta-feira. Um bom dia para o senhor, doutor Pedro, um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer participar nesse dia tão importante de abertura dos Jogos Olímpicos. Quais são as principais inovações jurídicas que incluem esse código de ética? O que Paris 2024 traz de novidade também no campo jurídico, doutor Pedro? Heitor, a principal novidade é que pela primeira vez na história dos Jogos nós temos esse código de integridade, código de ética, que vale para as confederações e principalmente para a cidade sede, Paris, que se comprometeu a uma série de obrigações relacionadas à sustentabilidade, relacionadas à total proibição de lavagem de dinheiro, fraude, e o que é ato de abuso na organização dos Jogos. Também a cidade-sede se comprometeu a não utilizar a mão de obra análoga à escravidão, combater o tráfico de pessoas, uma série de coisas, e que se não cumprir, ela poderia ter perdido até o direito de sediar os Jogos ou pode ser multada pelo Comitê Olímpico Internacional. Existem também outros aspectos jurídicos relacionados aos Jogos, questão de doping, questão da participação de atletas de países banidos, como é o caso da Rússia e de Belarus nesses Jogos, questão também de atletas transgêneros. Cada confederação, cada esporte tem o seu regulamento, a sua regra para essa participação, ou seja, é um momento em que o esporte tenta regular o direito tenta regular o esporte para trazer uma organização para que os jogos possam ocorrer na da maneira mais pacífica, com a paz e com essa integração bacana que acontece nesse momento dos Jogos Olímpicos, Heitor. Hoje nós vamos acompanhar a cerimônia de todas as delegações, vamos ver a seleção brasileira, a delegação brasileira nos mais diferentes esportes, e nós teremos também um momento em que aparecerão atletas com uma chamada bandeira neutra. O Comitê Olímpico Internacional decidiu que russos e bielorrussos vão poder competir como atletas neutros individuais. Só que para isso, doutor Pedro, eles têm que cumprir algumas regras também. Não teremos a bandeira da Rússia nem da Bielorrússia ou de Belarus, como se chama também o país. Mas esses atletas poderão competir individualmente. Só que as regras são rígidas, né, doutor? Então, isso já aconteceu anteriormente na história dos Jogos, com a antiga Alemanha Oriental, já aconteceu também com a África do Sul, com o Afeganistão, com a antiga Iugoslávia, por questões geopolíticas. Também já aconteceu por questões de doping. A própria Confederação Russa, ela já foi banida dos Jogos de 2016 por conta de um escândalo de doping. O que acontece, então? Os atletas que desejarem participar, de países banidos, que desejarem participar dos Jogos, eles estão autorizados a competirem individualmente como atleta de país neutro, e algumas das regras que eles devem seguir são principalmente em relação à total proibição de qualquer manifestação
política. Além deles não poderem utilizar a bandeira do país em qualquer roupa ou de qualquer forma, qualquer manifestação, eles estão terminantemente proibidos de expressar qualquer manifestação política, geopolítica, racial ou religiosa. Não só eles, mas também outros atletas que participarem dos Jogos. Nós estamos conversando com o advogado Dr. Pedro Qualiato, falando sobre as novidades jurídicas para os Jogos Olímpicos de 2024. Agora, doutor Pedro, há um código de ética, há todo um cuidado com a criminalidade, com a fiscalização das contas públicas, dos atos de corrupção, mas as Olimpíadas ainda nem começaram oficialmente e nós já tivemos uma cena que vamos colocar na pasta dos atos lamentáveis do esporte mundial. Estou falando do confronto no futebol masculino entre Argentina e Marrocos. Atletas que se sentiram acuados quando torcedores invadiram o campo. O jogo estava já 15 minutos dos acréscimos. Depois desses 15 minutos, sai um gol de empate da Argentina, 2-2, torcida invade o campo, jogador corre para o vestiário, volta a partida horas depois, o gol é anulado, termina 2-1 para o Marrocos, a Argentina perde o jogo com o estádio vazio. Diante de tantas inovações, digamos que o primeiro capítulo dos Jogos Olímpicos não foi dos mais belos de se ver, né, doutor? Infelizmente, Heitor, tivemos essa ocorrência ontem, antes até da abertura dos Jogos. Eu me informei hoje de manhã, a Federação Argentina de Futebol já protocolou uma reclamação junto à FIFA, que é a autoridade máxima do futebol, que deve encaminhar uma reclamação formal ao COI, o Comitê Olímpico Internacional, e a comissão organizadora dos Jogos de Paris, sobre a ocorrência. Numa situação como essa, pelo que eu verifiquei, a responsabilidade é a comissão organizadora dos Jogos, que é algo nomeado pelo Comitê Olímpico Internacional, que deve organizar e impedir, evitar que esse tipo de situação ocorra envolvendo uma bagunça generalizada e um quebra-quebra generalizado, como foi ocorrido ontem na partida entre Argentina e Marrocos, Heitor. Nós conversamos com o Dr. Pedro Qualiato, que além de advogado, Dr. Pedro, soube que também é maratonista nas horas vagas, maratonista, atleta amador, mas quem sabe 2028 Jogos Olímpicos de Los Angeles, a gente não vai acompanhar também Dr. Pedro Qualiato disputando uma medalha pelo Brasil, doutor? O senhor está fazendo geralmente qual rotina de treino, só para a gente conhecer um pouco também do lado atleta do nosso convidado? O meu lado atleta é o lado atleta lazer, né? A gente tem o lado atleta de alto rendimento, mas infelizmente não é o meu caso. O meu caso é mais para lazer. Eu uso o esporte como uma válvula de escape, para passar um tempo agradável com a família, com os filhos. Gosto muito da modalidade, da maratona, do atletismo, é uma das modalidades mais tradicionais de todos os Jogos Olímpicos, por isso não é à toa que acontece no último dia dos Jogos, e eu acho que o meu tempo de atleta já passou aqui. Acho que, Heitor, 2028, deixemos para as revelações brasileiras o futuro do atletismo brasileiro. Dr. Pedro fica aqui no direito e como um torcedor e grande fã do esporte olímpico, esporte brasileiro. O nosso atleta do direito, doutor Pedro Qualiato, conosco sempre trazendo muita informação e ajudando a gente a entender um pouco mais sobre esse mundo jurídico. Doutor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, espaço sempre aberto. E boa sorte para nossas atletas, para os nossos atletas, boa sorte para a nossa delegação e que a gente consiga, pelo menos nesse momento, unir esse Brasil para torcer pelas nossas grandes representações esportivas que estão lá em Paris nesse momento, doutor. Fantástico, Heitor. Ótimo dia para todos, bons jogos para todos e muita torcida para os atletas brasileiros.